Graças ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Tudo bom? Boa tarde. Amados, hoje trago mais uma meditação, uma reflexão, né? Com o título Criação, né? Ação de criar. Cria a ação, tá? Criação. Cria a ação, né? Tá, vocês vão entender. Antes eu vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, glorioso és tu, oh, que Deus bom é, Senhor, que criaste tudo, tudo. Mal sabemos o tamanho desta tua grandiosa obra, ou seja, física aqui, Senhor. Quantos planetas, quanto criaste tudo para criar o quê? Um homem à imagem e sua semelhança. O teu filho, para estar junto contigo na glória, Deus. Que glorioso és tu, Senhor. Que tão grandioso trabalho, Senhor, somente para criar uma pessoa que busca ter um coração semelhante ao teu. Uma pessoa conforme o teu gosto que sejamos. Ou seja, um filho para ser chamado teu, ó Deus. Glorioso és tu, Pai. Que grandioso, Senhor, poder usaste, Senhor, simplesmente para criar um homem à imagem e semelhança tua, Deus. Glorioso és tu, que fazes tudo para os teus filhos, que moves, Senhor, magnitudes que a gente não consegue nem imaginar para o bem dos teus filhos. Glorioso és tu, bom Pai, Pai presente, que nos ama, que cuida de nós, que faz o melhor para os seus filhos. Glorioso és tu, Deus. Pai, venha falar conosco, Deus, que nós venhamos saber aquilo que é do teu agrado, da tua vontade. Que eu aqui, Senhor, não queira falar das minhas coisas, das minhas razões, do que eu penso, do que eu acho, exclusivamente meu. Que eu venha falar o que é do teu agrado. Pai, clamo a ti, derrama em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus escolhidos, em nome de todos os teus filhos, a graça do teu Santo Espírito, ó Deus, e venha falar conosco, ó Deus, venha falar a nós aquilo que é que tu quer que saibamos, aquilo que é do teu agrado. Revela-te a nós, Senhor, revela-te o teu feitio a nós, Senhor, a tua graça. Revela o teu saber, a tua vontade para nós que estamos sedentos de ti, ó Deus, que queremos sim estar perto de ti todo instante, pois descobrimos, ó Pai, que nós sem ti não somos nada, somos como uma criança perdida, uma criança de 2 anos perdida na escuridão, ó Deus, que dependemos de ti o tempo todo, a cada instante, e sim, Pai, queremos que revele a nós formas de nunca mais soltar das tuas mãos, ó Deus. Porque sabemos sim, Deus, que se soltarmos da tua mão, fatalmente, Senhor, erraremos. Não conseguiremos dar um passo sequer sem segurar na tua mão, ó Deus. Assim, queremos mais de ti, Senhor. Venha falar conosco para que nós te ajudamos a cuidar de nós mesmos, para que nós não saiamos da tua presença, Deus. Venha falar conosco, ó Deus. Clamo a ti em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus escolhidos, em nome de todos os teus filhos, ó Deus. Glórias a ti, ó Deus glorioso, Deus bom, nosso Pai querido, nosso Pai bom. Glorioso és tu, meu Senhor e meu Deus. Amém. Gente, vou abrir a Bíblia, a Sagrada Escritura, na primeira página dela. Vou falar do primeiro capítulo. Gênesis, capítulo 1. Sabe que esse Gênesis 1 eu já me meditei de diversas formas, né? Mas como? Será que não tem uma forma só de meditar? Sabe, uma vez que a gente fala que a palavra da Sagrada Escritura ela é viva, assim como um ser vivo, quando é criança pensa de um jeito, quando é adolescente pensa de outro jeito, quando é jovem, adulto,
pensa de outro jeito, quando é mais maturo, mais idoso, pensa de outro jeito. Assim é a Sagrada Escritura, gente, né? A palavra viva, ela nos provém vida em cada circunstância de vida nossa, né? Não estou anulando nenhuma meditação diferente do que eu faço aqui, todas têm sua validez, pois promovem vida, né? Mas por que não, né? Trazer vida olhando ela de outra forma, ou seja, usufruindo dela para o que eu tenho hoje como vida, né? Então assim eu busco fazer, né? E veja, todas as vezes que eu meditei a respeito de Gênesis 1, foi todas as vezes diferentes, né? E nenhumas porque eu meditei novamente de forma diferente, eu anulo o que anteriormente meditei, né? E o que é sabido até então, né? Mas vamos lá. Criação do universo, ou seja, criação de tudo, né? Sabemos que Deus é o Criador, Ele é o Criador de tudo, né? Temos por bem que o homem é cooperador dele, ou seja, co-criador com ele, né? Mas ao homem não é dada a capacidade de criação, é de Deus. Deus usa o homem, ou seja, para participar da criação. Então vamos lá. Criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Vamos ler de novo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, no princípio. A terra, versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Sobre as águas, né? Veja, eu vou meditar esse Gênesis 1, pensando que a criação de Deus em todo o contexto de Gênesis 1, ou seja, é referente ao homem, ao ser vivo, a qual Deus quer que sejamos. Ser humano, qualquer que Deus quer que sejamos. Então, desde o versículo 1 até o final, eu vou estar aplicando na vida de um ser humano, ou seja, em cada instância de sua vida, da sua evolução, né? Então, claro, no versículo 1 aqui, irei, como a gente está, como se fosse bebezinho, ou 1 ano, 2 anos, né? Irei sim fazer comparações, meditações, né? Com cada fase de vida do ser humano, tá? Então vamos lá. No princípio Deus criou os céus e a terra, né? Ou seja, a gente tem por certo, gente, que céus é o universo espiritual e terras temos sim, né? Ou seja, embasado na Sagrada Escritura, que é o coração. Podemos ver isso na parábola da semeadura, né? Onde caiu uma semente em terra boa, germinou. O que é semente, a palavra, o que é a terra, é o coração. Enfim, então, céus, universo espiritual, terra, coração. O que é coração? A alma, né? Onde vincula ao físico aqui, né? Esse universo físico ao universo espiritual, tá? A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Veja, gente, quando uma criança está em processo de descobrimento, né? Quais as referências que ela tem? Ou, por exemplo, quais as referências que ela tem de bom ou de mal, de trevas, de luz? Nenhuma. Para ela isso não existe, e de fato não existe, porque para ela não conhece isso. Ela não tem aderência, ela não tem arbítrio e pensamento sobre isso. Ela não tem cognitividade em relação a isso. Para ela é tudo novo. Ou seja, quando se fala que não tem forma, não tem formato definido. A minha alma, quando eu tenho 1 ano, 2 anos, ou seja, eu aqui, minhas características, né? Eu não estou, bem dizer, descobrindo tudo, né? Só fazer uma avaliação, uma comparação. Sabe a criança que você vai olhando tudo? Olhando tudo. Claro, uma vez que ela vai olhando, vai aprendendo, vai aderindo coisas nelas, né?
Parece que ela, quando ela olha, puxa informação, né? Sabe? Quando ele vincula que havia trevas sobre a face do abismo, ó, então tem um abismo? Tem. Que abismo? Um buracão lá que você só olha para baixo e tem só coisa escura, né? Então, na verdade, gente, sabe que aquele buraco negro, acho que é chamado assim, né? Buraco negro. Enfim, buraco negro é um lugar em que a força magnética dele, a gravidade dele é tão grande, que até a luz ele tem capacidade de puxar, né? Então, ele absorve tudo que está próximo dele, devido à gravidade dele, né? E é escuro aquilo lá. Quando a gente olha para ele, é escuro, porque até a luz é sugada por ele. Uma vez que a gente só vê quando a luz bate no lugar e reflete o nosso olho. Mas uma vez que toda a luz ele puxa, não tem como ela voltar, né? Então, enfim, só dando luz ao que é uma criança descobrindo o universo, né? Então, enfim, para ela é tudo novo. Ela não, a sua alma, ela não tem uma característica assim. Olha, esse cidadão realmente é bom, é mau, esse cidadão é honesto. Não tem como falar isso de uma criança. Ela está descobrindo tudo, né? Vamos lá. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Tá só voltando aqui. Veja, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Sabe que a gente vai ver que águas dá a conotação, né, por exemplo, mares, ou rios de Deus, né? Ou vamos supor, mares. Tá? Mares é onde estão os seres monstruosos, ou seja, o lugar onde as trevas têm seu domínio, né? Ou seja, onde as trevas agem, por exemplo, né? Claro que as trevas é sobre o universo espiritual e a gente vincula mares, a parte espiritual em que está sobre o domínio das trevas, né? Então, como se fala aqui, o Espírito de Deus se movia sobre as trevas, né? Então, quando se fala que o Espírito de Deus se movia sobre as trevas, claro, o Espírito de Deus tinha domínio. Ou seja, trevas, fica quietinha, o Espírito de Deus fala para ela, fica quietinha e ela fica, né? E assim é, né? Então, uma vez que uma criança, ela é inocente, ingênua, indefesa, né? Tem que ter algo por ela, né? Que seja protetor por ela. Claro que o universo espiritual, assim como uma criança é filha de Deus, sim, criação de Deus, é protegido também pela mão de Deus. Então, sim, o Senhor Deus protege, né, os seus filhos, né? Então, só denotando que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, né? Onde estão as monstruosidades, por exemplo, né? Tá. Isso vai ficando mais claro, tá, gente? Eu vou encorpando essa reflexão, vai ficando mais claro. Então Deus disse Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde, manhã e primeiro dia. Ou seja, quando se fala que Deus houve luz. Então, gente, quando a criança já vai tendo uma cognição, olha, isso é feio, não faça isso, isso é mal, papai do céu, não gosta. Enfim, normalmente os pais agem assim, dando uma cognição para ela o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, né? Então, claro, já vai tendo um discernimento. O início, claro, que é muito nebuloso esse primeiro discernimento da criança, mas já vendo uma raiz de discernimento, onde ao longo do tempo, sim, ela vai ter uma cognição para visualizar realmente isso é bom, isso é mal. E agora, o que eu vou escolher entre o bom e o mal, né? Então, uma vez que o Senhor Deus nos fala: eu te apresento a vida, a morte, a bênção, a maldição. Ou seja, eu te apresento a luz e as trevas.
né? Vou dar um conselho para você, meu filho. Escolhe, pois, a vida para que viva. Escolha a luz para que viva. Enfim, nesse cenário, primeiro o Senhor tem que nos apresentar para que nós aqui, ó, temos a cognitividade para escolher, né? Tá, vamos lá. E houve luz, tá? Vamos lá. Então, primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas de cima, acima do firmamento. E assim aconteceu. Deus chamou o firmamento de céus. Houve terra e, houve tarde e manhã, segundo dia. Então, ó, vamos lá. Haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Sabe, algo que firmamento, a própria palavra nos dá significado, o que, enfim, nos mantém firmes. Algo que, se a gente precisar uma estabilidade, a gente procura, né? Por exemplo, um lugar em que veja, como seria nós num rio, né? Descendo o rio, uma boia, a gente não tem firmamento nenhum. Mas uma vez que encontramos um lugar, um rochedo ali, a gente consegue ter estabilidade, tranquilidade, segurança, não é? E na verdade, gente, todo mover, e Deus, como Ele age, movendo, a ação de Deus é um movimento, né? Deus não é estático. Todo mover precisa de algo firme para ter. Por exemplo, imagina você, né? Numa piscina lá, boiando, e outra pessoa boiando. Vocês pegam uma corda e fica puxando um em relação ao outro. Então, os dois estão se movendo. Agora, em relação ao quê? A água, por exemplo, mas não tem um movimento assertivo, concreto, né? De que você está indo para um lugar já planejado, com eficiência, com eficácia. Ou seja, na real, gente, tudo que Deus faz é perfeito, inclusive o mover dele. Por isso ele precisa de algo firme para mover. Uma vez que eu estou num lugar firme, vamos supor que tem alguém afogando na piscina. Se alguém está para o lado de fora, joga a corda, puxa facilmente, né, a pessoa para a borda ali, para estar estável, salvo, né? Como que uma pessoa quer salvar a outra, sendo que a outra também está se movendo sobre as águas, né? Então, claro, há necessidade sim de ter algo firme, estático, seguro, né, para o mover de Deus, né? E assim sim é, né? E assim o nome de Deus chamou de firmamento, né? Os céus, né? A partir do qual ocorre o movimento. Porque, veja, precisa para ter um movimento, um deslocamento, um mover de Deus, um firmamento. Para que uma vez que eu jogue lá, vamos supor, a corda para salvar alguém, eu esteja firme aqui, né? Então, a primeira necessidade, pré-requisito é algo firme para eu poder puxar aquela pessoa, né? E assim, vamos só dando vínculo a esses pensamentos, para depois uni-los e dar luz a essa reflexão, né? Tá. Haja o firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. A gente sabe que tem águas boas, como por exemplo o Espírito Santo, e águas más, como por exemplo os mares, onde estão as monstruosidades, onde tem o domínio das trevas, né? Então, claro, há uma separação, né? Claro, no decorrer da vida do cidadão, ele vai tendo ciência, né, do que realmente da atitude dele foi boa, né? Muitas vezes a pessoa acha que só roubar que é ruim, mas às vezes o fato dele falar algo para uma pessoa e ver outra pessoa chorando, puxa, eu fui ruim com você, fui mal, né? Mas a intenção inicial não era ser mal. Mas depois ele viu aquilo que ele fez e se sentiu-se mal
porque realmente fez algo mal. Claro, é um descobrir, gente. É um descobrir. Separar a luz das trevas é um ato de cognitivo nosso. A gente, ao discorrer da nossa vida, a gente vai fazendo essa separação, claro, é Deus que está trabalhando em nós, mas somos cooperadores dele, né? Vamos lá. Versículo. Tá. Versículo 7. Deus fez o firmamento e a separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. Enfim, águas de baixo do mar e águas de cima, ou seja, todo o contexto da espiritualidade em que vincula a parte de Deus pelo Espírito Santo, que sim, faz o mover de Deus, né? As águas de cima, né? Acima do firmamento, né? E assim aconteceu, Deus chamou o firmamento de céus, houve tarde e manhã, segundo dia. Então, gente, uma vez que a pessoa vai tendo a cognitividade, né, do universo, o que é bom, o que é mal, as partes de Deus, a parte do maligno, ela vai criando isso nela, vai co-criando, ou seja, o Criador vai implantando isso nela, uma vez que ela vai tendo cognitividade disso, conhecimento. Claro, que ela vai ter conhecimento disso e a partir dessas características, ela tem o pensar em relação a isso. E esse pensar que ela tem a propriedade de decidir o que pensar, como pensar, para que lado pensar, sim, vai dando razão a ela as escolhas. E sim, dia a dia o Senhor vai falando, olha filho, eu te apresento a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida para que viva. Né? Ela vai escolhendo, avaliando as consequências dessas escolhas, escolhendo novamente, futuramente, avaliando, e assim vai. Né? Esse é o caminho de todos nós. E assim acontece, versículo 7, tá. Versículo 9. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. Opa, a porção seca já vai tendo algo a ser definido, um formato, né? Ou seja, a terra vai tendo um formato do meu caráter ao longo da minha vida, né? Após muitas escolhas, após muitos tombos, após muitas vitórias, a porção seca vai tendo um formato. Ou seja, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra, é o coração, a alma, esse ser humano em que o Senhor está formando. Que na verdade, gente, o que vai para a glória aqui é o nosso coração, a nossa alma, a terra. Isso aqui que a gente vai dando formato, né? Nós não vamos levar nada de físico daqui. Ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu, Deus chamou a porção seca de terra, o nosso coração. E ao juntamento de água chamou de mares, ou seja, o lado mal, né? E Deus viu que isso era bom. Mas o mal era bom? Sim. Por quê? Como que a gente escolhe pelo bem? Tendo a visão do mal, tendo o reflexo do mal, tendo a notificação do mal. Isso é necessário para que a gente escolha o bem. Então é natural, gente, né? Quando a criança, até adolescente, ser imatura e má, para que após isso ela possa, ao avaliar a sua conexão, o que é melhor para ela, escolher pelo bem, né? Porque isso é a criação, gente. Isso é a obra da criação. Você acha que Deus vai fazer tudo para que você seja a imagem e semelhança dele? Você acha que você não precisa fazer nenhum sacrifício? Não dá nenhum perdão? Não falar nenhum obrigado? Não se humilhar nem um pouquinho? Engano seu. Tem muito sacrifício para você se formar a imagem e semelhança de Deus. Tá. Versículo 11. E Deus disse... Deixa eu ver onde que eu parei. Tá. Versículo 11. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto,
segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu, e a terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde, manhã, terceiro dia. Vou ler novamente. E Deus disse que a terra produza a relva. Veja, ele deu uma ordenança. Terra, coração, produz algo aí, tá? Vai fazendo algo que é característico seu, para que as suas características possam ver naquilo que você faz. E assim você vai formando o seu ser, você vai formando aquilo que você é. Gente, quantas e quantas pessoas foram notadas pelo aquilo que fez, pela sua obra. E assim todos nós somos. Assim, uma criança, por exemplo, olha, ela desenha uma árvore muito bonita, parabéns, e todo mundo bate palma. E aquela característica passa a ser inclusta nela, ou seja, dela, entendeu? Desenhar uma árvore bonita. Eu produzo, desenho uma árvore bonita. Pronto, aquilo está natural, introduzido nela, né? Vamos lá. E assim, né? O nosso coração, gente, a gente vai ver depois que é Deus que faz tudo, mas Ele nos usa, talvez como o papel para produzir tudo. Ele nos usa, né? Ele nos usa através de toda a nossa vida para produzir um filho dele, à imagem e semelhança dele, né? Por isso somos cooperadores, co-criadores, né? Vamos lá. E Deus disse à terra, ou seja, uma ordenança, que a terra produza relva, ervas que deem semente, ou seja, relva, primeiro as gramíneas, onde iniciam toda a cadeia alimentar, né? Então, é uma ordenança para você criar algo que pareça ser vital, vida. Coração, tenha vida, né? Tenha formato, tenha características, né? Tenha particularidades. Faça algo de bom, seja notado. Não seja pálido, não seja morto. Enfim, não seja um deserto que não tem vida, né? Ó, que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvore frutífera, que deem fruto, segundo a sua espécie, cujas sementes estejam no fruto sobre a terra. E assim aconteceu, e a terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom, houve tarde, manhã, terceiro dia. Sabe, gente, o primeiro alimento da nossa cadeia alimentar, assim como ele falou, a relva se alimenta do quê? Ou seja, humus, material que foi decomposto, material que foi excretado, né? Foi morto ali. E na verdade, a palavra humildade, bem classificada aí, ela vem do quê? De humus. Então, na verdade, gente, nós só conseguimos produzir algo nesse coração com humildade. Porque quem é que cria algo? É Deus. Deus é que cria. Se não tiver Deus, não está criando nada. E Deus revela face a quem? Aos humildes. Então, o primeiro alimento dessa cadeia alimentar para criar vida aqui é a humildade, tá? Só fazendo um gancho aí. Tá, então vamos lá. Houve tarde, manhã e terceiro dia. Versículo 14. Que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, que sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. Ou seja, qual é aqui um vínculo entre os céus e a terra? Aqui chama de luzeiros, para iluminar, Sabe-se que, só fazendo um comparativo,
né? Na cadeia alimentar, toda a energia da cadeia alimentar vem do sol, da luz do sol, né? Em resumo, aplicando na espiritualidade, todo o mover de Deus sobre essa terra aqui vem do firmamento, né? Dos céus. Todo o mover. Não, nada a ver, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Deus é o que? Espírito, né? Na verdade, quando se diz aqui para iluminar, né? É para agir aqui, olha, através de luz, né? Na verdade, gente, é algo que a gente pode correlacionar muito bem a espiritualidade é a luz. A luz você não vê ela. É transparente. Você está vendo a luz no ar aqui? Não está vendo, né? Você não está vendo a luz. Você está vendo ela refletir em algo, mas você não vê. A espiritualidade também, você não vê. Você vê o reflexo dela na vida das pessoas, né? Mas você não vê, né? Mas nem por isso não posso falar que ela não existe. Existe sim, né? E como existe, né? Tá. Que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Então, claro, tem luzeiros, ou seja, depois ele vai falar aqui. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Ou seja, todo o mover do tempo, né? Enfim, né? Tem algum instante que o tempo para e você continua vivo? Não. Então, se cada segundo passa, pode saber que tem que se mover, né? Ou seja, a espiritualidade está todo instante conectada. Afinal, somos corpo, alma e espírito, né? Corpo biológico, alma, aquilo que liga o nosso biológico à espiritualidade. Então, não vivemos sem a espiritualidade, né? Tá. Versículo. Tá. Vamos lá, versículo 15. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Veja, gente, um maior para governar o dia e o menor para governar a noite, que depois ele dá nome de trevas, tá? O maior, tá? O maior, claro que é Deus, né? A sua luz, a sua configuração de bem, de amor, de paz. O menor, as trevas e a sua configuração de mal. Mas, veja, sendo Deus o Criador, tudo acontece pela permissão dele. Não pensa que por agir trevas na sua vida, não houve a permissão de Deus. Nossa, Deus, por que você não me ajuda? Não. Se Deus permitiu, porque tem um propósito com relação a isso também. Com a dor, sim. Porque normalmente só buscamos Deus. Uma das razões principais é que só buscamos a Deus na dor. Então o que ele tem que fazer? Às vezes tem que condoer, gente, para buscar Deus. Que esse é o propósito, né? Estar com o Pai, né? Tá. Que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais. Tá, isso eu já li. E assim aconteceu, Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, ou seja, aquilo que está sobre o agir de Deus. Posso vincular anjos? Posso, sim, né? São a favor do agir de Deus, do movimento de Deus. Tá. Versículo 17. E os colocou no firmamento dos céus. Então tudo isso está no firmamento dos céus. Lembra que eu falei que tem que ter alguma estrutura firme para haver um movimento? Lembra que eu falei que Deus age sobre ação, sobre movimento? Então, como é que principia o movimento? No firmamento, onde é nos céus. Então, tudo acontece antes na espiritualidade, claro, com reflexo aqui, né? E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem
o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde, manhã e quarto dia. Sabe, gente? Vai chegando uma época da nossa vida que vai ficando bem definido. Bem definido, diante de tanto tombo que a gente leva. De tanta lágrima que escorre. Vai ficando bem definido que caminhos estamos tomando. O reflexo das nossas ações. Vai ficando bem definido que o que acontece comigo é consequência daquilo que eu fiz e que me formou o que eu sou hoje. Entendeu? Então, claro, e nos vai dando luz de arbítrio para que lado que eu quero seguir. Então vai ficando bem definido a minha relação com as trevas e a minha relação com a luz, né? Ou seja, uma vez que ele fala aqui, e os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre as luzes e as trevas. Então, ou seja, eu vou me correlacionando com a luz ou com as trevas. E claro, quando é correlação, gente, não é uma relação individual, é dual. Uma vez que eu faço o mal, eu vou receber o mal. É característico daquilo que eu fiz. Eu plantei aquilo e eu vou tomando ciência disso. E isso vai me servindo de argumento fortíssimo para que lado que eu quero seguir. Entendeu? Então, claro, quarto dia já é algo de maturidade. Vamos supor que estamos na adolescência aí, né? Que é rebelde ainda, mas já temos ciência de que as minhas ações são correspondidas conforme as minhas ações, né? Primeiro, eu estou dando luz a todo esse capítulo, tá, gente? Mas o que eu tenho a meditar aqui é de fundamental importância, né? Mas só estou dando argumentação para minha reflexão depois. Vamos lá. Tá. E houve tarde, manhã e quarto dia. Versículo 20. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Então, que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Então aqui ele pode sim fazer uma distinção. Ou seja, coração, faça o seguinte, vai conversando bastante com o mal e com o bem, tá? Que o lado do mal seu vai crescendo bastante, você vai sabendo bastante. Porque na verdade, gente, o mal só existe quando a gente nota ele. Se eu sei que fazer aquilo é mal, e eu concordo que fazer aquilo é mal, pronto, eu incluí aquele mal no meu coração. E eu faço algo semelhante a isso, vou colocando. E também da mesma forma o bem. Se eu me identifico beneficamente com algo bom que eu fiz, eu trago aquilo no meu coração, né? E a minha relação com o bem e com o mal vai aumentando. Ou seja, os mares vão criando corpo em mim, consistência, vão passando a existir enxames. Ou seja, o lado maligno e também as aves. Ou seja, o lado bom, o lado celestial, vão fazendo existência na minha vida. Uma vez que eu vou tendo também relação com o bem, correlação com o bem, né? Tá, isso vai aderindo em mim, crescendo em mim, né? Versículo 21. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos. Veja, você viu? Quem criou? Deus. Vocês vão ver, sempre vai falar que Deus que criou. Toda criatividade vem de Deus. Todo pensamento não vem do além, vem de Deus. Ou seja, pela permissão dele. Ou seja, pelo luzeiro do dia ou pelo luzeiro da noite. Pela permissão dele. Quem é que tem autoridade sobre tudo? Deus. Então, quem é que é o diretor geral? Ele, né? Então, claro, ainda que venha das trevas, foi sobre permissão de Deus, sobre propósito dele, então posso falar que é dele, tá? Porque se tudo que acontece, inclusive nas trevas, é permissão de Deus, sim. Foi a mando de Deus, Deus mandou e aconteceu, e pronto, né? Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos, que se movem,
os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Por que bom? Porque faz parte do processo de produção do Filho de Deus, de criação da obra do Filho de Deus. E o que Deus tem para os seus filhos como obra acabada é bom, né? Tá. E Deus viu que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, enche as águas dos mares na terra e multipliquem-se as árvores. Ou seja, a gente, o que é ser fecundo, gente? Cada vez mais. Veja a vida de um adolescente, por exemplo. Uma pessoa muito confusa, quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Enfim, ele nem sabe o que vai fazer, ele já está lá, estou aqui, vou fazer o quê? Não sei o que estou fazendo, estou bagunçando aqui. Então, na verdade, está descobrindo ainda, correlacionando com as trevas, correlacionando com a luz, né? Enfim, enche. Uma hora você vai ter que decidir, cidadão. Uma hora é você e eu, quando você estiver no seu quarto fechado, chorando, né, gente? Nosso papo é reto, tá? E é assim, gente, isso é natural. Tá. E houve tarde e manhã, em quinto dia, e Deus disse: que a terra produza seres vivos. Opa! Seres vivos. Que a terra produza seres vivos. Terra, coração, seres vivos. Oxa, a vida vem de Deus, né? Coração, esteja envolvida com Deus para que você produza vida. Produza filhos para Deus, produza algo de bom que vem de Deus. Gente, se é algo de bom é de Deus. Coração, começa a produzir amor aí, tá? Opa! Talvez chegue nesse horário, hein? Nesse momento em que Deus te esborracha no chão, e daí você vai correndo no seu quarto fechado, Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora o seu Deus no secreto. Talvez, coração. Agora você vai, após esse papo reto, você vai produzir vida. Vamos lá. Que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens. Opa! Animal que rasteja? Onde precisou existir primeiro? Para eu saber a significância do mal, do maligno? Aqui, né? Poxa, eu tenho que produzir isso também? E não produziu, não? E uma vez que para você ter domínio sobre isso, não tem que ter produzido, não? Porque uma vez Deus vai falar: agora você tenha domínio sobre isso. Agora você manda a serpente, vaza daqui, ela vai. Então, para você ter domínio sobre isso, você tem que ter produzido. Você tem que ter sabido como isso funciona. E para você saber como isso funciona, é você ter conversado com ele. Isso é natural, gente, né? Vamos lá. E assim aconteceu. Que rasteja animais selvagens segundo a sua espécie. Sim. Que a terra produz seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie. Gente, não pense que, poxa, estou esborrachado no chão aqui, meu Deus, me perdoa de tudo que eu fiz, que você já se converteu. É um processo. E não pense porque você está de joelho perante Deus e chorando que nem criança, que você já está pronto. Talvez no início de um longo processo de maturação, né? Não pense que nunca mais você vai criar serpente. Não pense, né? É um processo, gente. É um processo para você dar formato à serpente para depois você dominar sobre ela, entendeu? Por exemplo, o amor é um processo longo. A pessoa que é escolhida por Deus, que recebe o Senhor Jesus Cristo, que aceita o Senhor Jesus Cristo, vai começar a amar um longo processo, renunciar a si mesmo. E a serpente vai muitas vezes te coagir, e às vezes você vai dar luz a ela. Você vai se esborrachar de novo, vai correr diante do seu pai de novo. É um processo.
Você vai entendendo a razão da serpente para poder a dominá-la. Né? Vamos lá. E assim aconteceu, versículo 35. Deus, quem fez? Deus. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa... Opa! É um processo de maturação, gente. Sexto dia, quase no finalzinho. Quantos tombos você não teve que levar? Quantas lágrimas você não teve que chorar? Quanto arrependimento, quanto perdão você não teve que pedir e dar? Bastante. Então, e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Que é domínio? Autoridade. Poxa, você tem autoridade? Se Deus te dá, você tem. Sobre a espiritualidade aqui. Mas como que funciona? Funciona mais ou menos assim. O que é poder de Deus? É fé. E a fé atua como? A Sagrada Escritura nos fala que a fé atua pelo amor. Se você aprendeu a amar, o que é amar? Fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito Santo é, 2 pontos. Primeira palavra, amor. Que é o fruto. E as outras, o que característica é esse fruto? Uma delas é paz. Paz é o poder de Deus que nos dá para executar aquilo que é o nosso papel de fazer, para ter cultivado esse fruto. Outra, alegria, contentamento. Para estar contente o tempo todo, mesmo ferrado, irmão. Tem que ser humilde, tem que ter passado muita vida nesse coração aí. Né? Longanimidade, paciência, também. Que é paciência, longanimidade e paciência. Bondade, que é misericórdia, também. Né? Não tem que ter passado muita prova para eu implantar isso na minha vida? Sim. Mansidão, que é domabilidade. Ao ser repreendido, você agir de maneira pacífica? Tem que ter calejado muito, né? Fidelidade, também. Mansidão, né? Ou seja, domabilidade. Domínio próprio, sangue não ferver, segurar aí. Tem que ter vivido bastante, maturado bastante, para chegar à imagem semelhante de Deus, né? Enfim, bondade, fidelidade, longanimidade, domínio próprio, alegria. E são 7. E na verdade, gente, a palavra 7 é perfeição. Em consistência, o amor, o perfeito amor. Ou seja, se você vive essas 7 palavras de verdade, sim, é o perfeito amor. O perfeito amor lança fora todo o medo. O que é medo? É oposição, é o que faz oposição à fé. Então, o perfeito amor te dá consistência, aprofunda a fé. Tá, versículo 26. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem... Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Em resumo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que é aqueles que amam a Deus, que fazem a vontade de Deus? O que Deus quer que fazemos? Amamos. É exatamente isso. Tá. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra de coisa boa, gente, dê frutos, e sujeitem-na, seja dono. Sabe que a terra, a alma, é onde liga o corpo e a espiritualidade. Se você tem domínio verdadeiro sobre a terra, claro, indiretamente você tem domínio sobre a espiritualidade, está conectada, correlacionada à terra.
Então, de fato, como ele falou aqui, você tem domínio sobre tudo isso? Tem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tá. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus lhe disse: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se achem na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, e que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde que lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito, eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, sexto dia. Quem é que é o responsável por essa posteridade, uma vez que a gente precisa do alimento inicial para tudo isso? É Deus. Ele se compromete com a posteridade. Ele se compromete com o teu reinado. Ele se compromete com a tua glória, né? Deus é fiel. Ele falou: vou dar alimento para você viver dia a dia, enchendo esse coração de coisa boa. É nós agora. Eu vou viver em você. Jesus vai viver em você. O Espírito Santo vai viver em você. E é nós agora. Tá, e assim aconteceu. Deus viu que tudo o que havia feito, eis que era muito bom. Pronto. A obra da criação de Deus é exatamente isso. Deus vem morar no nosso coração. Ele vem morar no coração se ele tem credibilidade a esse coração. Se esse coração é acreditável a Deus. Ou seja, assim, pois, foram acabados céus e terra e tudo que neles há. E, havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra, como o Criador tinha feito. Pronto, gente. Sabe aquele trabalho que você dá para Deus, fazendo cagar? Dá. Daí se esborracha no chão e vem correndo junto ao Pai. Quantos e quantos trabalhos desse não deu? Na verdade, gente, quando é que um pai, que nós aqui, descansa? Quando seu filho casa, não é? Porque até então sempre vai dar trabalho ainda, mas sempre vai dar dando trabalho, né? Quando que nós descansamos para Deus? Poxa, quando o oleiro termina seu vaso e pronto, ele está um vaso de honra, Deus vem morar no seu coração. Pronto, né? Você já sabe as regras do jogo, você já sabe que as consequências do mal que você faz já está bem pré-definido, né? Você já sabe se conversar com o mal com o bem, gente. Você já sabe ter domínio sobre o mal e sobre o bem. Você já sabe. Pronto. Está criado o homem mais semelhante de Deus. Para chegar nesse nível é um longo processo, gente. Um longo processo. Alguns gastam 60, 70 anos e não chegam. Né? Tá. E daí você vem falar para mim, e daí, o que você... Não estou entendendo nada. Você falou lá de cria, ação. Cria, ação. Realmente, gente, o Criador é Deus. Toda ação é de Deus. Quando se vincula a palavra criatividade, fala: esse menino é criativo, é ele que é criativo, ele criou alguma coisa? Não. Até os pensamentos que estão na cabeça dele é Deus que coloca. Sabe? E eu trago uma luz, como se fosse uma luz no fim do túnel, mas é como se fosse um luzeiro enorme como um sol, para o pensamento a respeito da alma. Vou trazer um exemplo, por exemplo, uma situação da alma. Sabe que a gente tem a neurologia, gente, junto com a psiquiatria. Sabe que apesar de tudo ter evoluído muito, mas eu posso dizer ainda que estamos nos primórdios. Por quê? Justamente porque normalmente não se cura nada. Quase nada, percentualmente falando. Cura-se esquizofrenia? Não. Cura-se
perante essas ciências, né? A propriedade dessas ciências. Cura-se autismo? Não, para elas não. E muitas outras disfunções da alma, ou seja, da mente que posso correlacionar na alma, tá? Mas agora, tem cura? Perante a ciência, não. E perante Deus? Claro que tem. Só vou trazer a luz do pensamento de esquizofrenia. Por quê? Porque eu sou esquizofrênico, né? Apesar de não saber nada cientificamente falando, claro, muito pouca coisa em relação ao que a ciência sabe sobre esquizofrenia, da mesma forma com que, por exemplo, vamos supor, vou trazer só um exemplo aqui, vamos supor um garinho, uma pessoa que vai à rua. Ela não sabe nada, cientificamente falando, sobre a planta que compõe a vassoura dela, ou seja, o bambu que compõe a vassoura dela. Sobre as folhas, sobre as células, sobre a seiva, não sabe nada. Porém, ela tem muito domínio em saber qual ramo escolher para fazer uma ótima vassoura, como compor aquela vassoura, né? Estou falando isso, gente, porque no interior, muita da varrição de rua é feita com vassoura assim, tá? Só para trazer a luz dessa propriedade. E ele sabe muito bem como amarrar os ramos na vassoura, ele sabe muito bem como movimentar a vassoura para que ela varre melhor e tenha mais longevidade. Ele precisou aprender alguma coisa? Não, simplesmente vivendo, experienciando. E você sabe que a esquizofrenia talvez o esquizofrênico é ele que tem que ter domínio sobre ela, assim como eu precisei ter, né? Talvez, se depender só da ciência, vai tomar remédio a vida inteira, né? E na verdade, gente, pensando que a esquizofrenia são pensamentos ou muito fortes que invadem a sua mente, ou vozes, ou ao ponto de informações parecerem tão invasivas que parecem ser vultos de verdade. Dá luz à sua mente como realidades, mas que talvez fisicamente não aconteceram. Né? O que eu estou falando? Uma vez que todo pensamento vem de Deus, ou seja, todos os pensamentos vêm da espiritualidade, vêm pela permissão de Deus, tá? Todo pensamento vem da espiritualidade. Na verdade, é um de um lado falando assim e o outro do outro falando assim, exatamente isso, né? E a gente sabe que as trevas falam mais alto e muito mais, né? E o que fazer então em relação ao esquizofrênico? Eu precisei saber como dominar essas situações, né? Quando se fala aqui, gente, vai tendo um contato com essas realidades para depois poder dominar isso, tá? E como você conseguiu? Gente, a Bíblia é um manual de vida para a gente dominar qualquer coisa da nossa vida. Claro, teve que ser através da Sagrada Escritura, até porque, gente, sabe-se muito bem que muitos dos esquizofrênicos, eles têm afinidade pela religião. Por quê? Exatamente porque a Sagrada Escritura é a lei que rege o universo espiritual. Então, se os pensamentos ligados à espiritualidade invadem a cabeça dele e o puxam para a Sagrada Escritura, é porque ele precisa da Sagrada Escritura para ter discernimento, para ter domínio. Ou seja, a gente sabe que diante de um tribunal que vivemos constantemente na espiritualidade, né? Um tribunal, quem tem autoridade é o juiz. Por que ele é juiz? Porque ele tem domínio sobre a lei. Então, se eu quero ter domínio sobre a razão da espiritualidade na minha alma, claro, eu preciso da lei, saber da Sagrada Escritura. Então, por isso é muito importante. Só vou trazer uma luz. Você sabe se muitas vezes o esquizofrênico escuta uma voz, olha, mate aquela pessoa, Deus está mandando você matar aquela pessoa. Sabe o que Deus falou para mim? Porque, sim, é muito comum para o esquizofrênico ter pensamentos contraditórios ou vozes contraditórias. Sim, sabe o que Deus falou para mim? Olha, o primeiro filtro é a Sagrada Escritura. Tudo aquilo que convergir para a Sagrada Escritura e principalmente convergir para Cristo inserido na Sagrada Escritura, no contexto que ele é o centro da Sagrada Escritura, dá voz, dá luz a essa voz. Segundo filtro, humildade. Tudo aquilo, toda aquela forma de pensamento, contexto de pensamento que te diminui em relação ao outro,
Ou seja, você ser humilhado, exaltar o outro, você dá razão a essa voz, essa luz, esse pensamento. Mas se você, para você se exaltar, para você permanecer, tem que humilhar alguém, esquece, não é de Deus, não é da luz, é das trevas. Outro filtro, amor. O que é amor? Deixar de si para com o outro. Então, toda vez que esse pensamento, essa forma de pensamento, te sugerir menos para mim e mais para o outro, privilegiar o outro em detrimento a mim, é de Deus, é da luz. Toda vez que precisar mais para mim e menos para o outro, toda vez que eu precisar ser engrandecido, ser exaltado, ser reconhecido, ganhar mais, ou seja, mais beneficiado, ou seja, mais congratulado, enfim, em detrimento do outro e menos para o outro, desfavorecer o outro, excluir o outro, é das trevas, descarta. Gente, tudo isso você pode encontrar de cheio na Sagrada Escritura, né? Então, claro, se eu quero ter domínio sobre essa razão espiritual que envolve a alma do esquizofrênico ou não, Sagrada Escritura, ela que é lei, né? E claro, gente, sabe, muitas das vezes eu estava falando, cidadão, Deus está mandando você matar o cidadão lá. O que a Sagrada Escritura fala a respeito disso? Logo no começo. Por exemplo, lá em Abraão. Abraão, pegue seu filho, aquele que eu te prometi, Isaque, o teu amado filho, leve ele no monte alto e sacrifique para mim. A Sagrada Escritura não fala isso. Porém, continuando, quando ele ia imolar Isaque, Abraão, não toque no teu filho. Tem um cordeiro ali. Pegue o cordeiro e sacrifique no lugar do teu filho. O que a Sagrada Escritura nos fala sobre matar alguém, gente? Exatamente isso. Deus não manda ninguém matar ninguém, não. Deus coloca um cordeiro no lugar para morrer. E colocou o filho dele para que todo que crê viva. Né? Que crê, tá? O que é crer? Seguir Jesus Cristo. Né? Então, gente, venho trazer a luz da importância da Sagrada Escritura para a gente ter domínio sobre isso aqui. Porque essa cachola aqui, se você não ter domínio sobre ela, ela vai aprisionar o pássaro que está aqui, a sua alma, a sua vida. Pode ser que esteja uma prisão luxuosa, com bastante alpiste, com um puleirinho, com um elevador, com um negócio que fica roda gigante, com água à vontade, com piscina, mas mesmo que qualquer pássaro tenha um palácio assim, abre a porta para você ver se ele não sai voando na hora. Então, gente, se você não dominar a Sagrada Escritura, isso aqui vai dominar o pássaro do seu coração, a sua alma. Tá? Então, por isso é muito importante a Sagrada Escritura, tá? Né? E na real, gente, talvez, assim, eu tô falando assim, não tô menosprezando a neurologia nem a psiquiatria, tá? Porque ajuda muito, e como ajuda? Eu tomo remédio psicotrópico, né? E claro, o que seria de mim sem os medicamentos? Não, ajuda sim, mas estou falando, gente, que há muita coisa que pode te ajudar além da psiquiatria e da neurologia, que a Sagrada Escritura tem por cheio nos revelar, tá? Assim como me ajudou bastante, tá? Pra você ter uma ideia, gente, eu tenho uma curvatura aqui no lombo, eu só andava assim o tempo todo, eu não conseguia olhar para ninguém. Hoje eu ando livremente, olhando para frente. Claro, posso dizer que a neurologia e a psiquiatria me ajudou muito, porém não posso descartar a mão de Deus assim. Filho, vem aqui, vou enxugar suas lágrimas. Não posso descartar nenhum. O principal protagonista para a salvação de um filho dele é Deus. E o que ele fala, a referência dele está na Sagrada Escritura, então é muito importante para a gente ter domínio nisso aqui, para dominar isso aqui também, gente. Tá bom?
É isso, falei bastante, vou orar agora. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, te glorificamos. Por quê? Tu és um pai que não deixa nenhum dos teus filhos perdido, vagando aí, sem lugar para ir, sem refúgio, sem lar, sem o teu consolo, sem o teu colo, Pai. Glórias a ti que tu é um pai que te importa com todos os teus filhos, Senhor. Glórias a ti que tu é um pai que ama, um pai presente, que cuida dos teus filhos, Pai. Pai, veja, Senhor, quão e quantas pessoas estão perdidas. Por exemplo, quantas são as patologias hoje da alma, em que as pessoas sofrem. E talvez os entes, por não ter um suporte que dê uma razão de dominar essa situação verdadeiramente com eficácia, sofrem também. Pai, veja quando os teus filhos sofrem por falta de entendimento, em contexto que meu povo padece por falta de entendimento. Pai, tem compaixão dos teus. Sabemos que o ser humano, como o Senhor mesmo mencionou aqui em Gênesis, não é criador de nada. É cooperador teu. E tu és o criador de tudo. Pai, sabemos que sem a luz do teu Santo Espírito nada de bom acontece. Nada é construído na alma, no coração, nada é edificado. Sabemos, ó Deus, que estamos vivendo num tempo em que, devido à crueldade se espalhar, o amor de quase todos se esfriou. Sabemos que o fruto do Espírito Santo é o amor. Ou seja, se o amor se esfriou, o Espírito Santo está enfraquecido nos corações, ó Deus. Pai, em testemunho a isso, em testemunho a profecia de Joel, que uma vez que a tua igreja provada estivesse padecendo, tu derramaria teu Santo Espírito abundantemente sobre a face da terra. Vede, Senhor, as calamidades do ser humano vivendo nesses dias. Vede, Senhor, como estão calamitosos, Senhor, os relacionamentos dos seres humanos. Vede o que está acontecendo com as famílias, com os pais, com os filhos, com os cônjuges, Senhor. Com os avós, Senhor, as atrocidades, Senhor, que a falta de entendimento, Senhor, faz com que eles façam com eles mesmos, ó Deus. Pai, sabemos que tudo inicia a partir de Ti, através da espiritualidade, através do Espírito Santo, ó Deus. Assim, Pai, em testemunho que estamos carentes do Teu socorro, ó Deus. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, ó Deus, que envia abundantemente sobre a face da terra, em cumprimento de Joel 2, da profecia de Joel 2, a graça do Teu Santo Espírito, que venha Teu Santo Espírito abundantemente sobre a face da terra, salvar os Teus, Senhor, salvar a Tua igreja, os Teus pequeninos, Senhor. Clamo a Ti, Pai, tem compaixão dos Teus que sofrem, Senhor, sem orientação nenhuma, Deus. Vem com a Tua graça, com a Tua luz, reavivar os corações, Senhor, sofridos, amargurados, dilacerados, Senhor. Tem compaixão dos Teus, Pai. Em testemunho que Cristo viria antes do tempo, senão nem aqueles que era para ser salvos salvaria. Em testemunho que Cristo viria através de como veio, ou seja, por Espírito, pela graça do Espírito Santo. Em testemunho que Cristo falou, deixe-me vir os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Em testemunho que estão fazendo de tudo para afastar os pequeninos de Ti, Senhor. Pai, tem compaixão e move-te a favor dos Teus pequeninos, Senhor. Assim, em testemunho, em relação a tudo isso, tudo se cumpre, Pai. Assim, eu profetizo que Cristo vem, através da graça do Teu Santo Espírito, buscar salvar os Teus pequeninos, Senhor. Ajudar os Teus pequeninos que estão sofrendo atrocidade, Senhor. Que Cristo venha, Senhor, revelar os Teus pequeninos, Teus filhos a Ti para a Tua glória, ó Deus. Tem compaixão, Deus. Clamo a Ti em nome de Jesus. Em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos. E profetizo que seja feito tudo isso conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Em nome de Jesus profetizo, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém.
Irmãos, como sempre faço, né? Eu não conheço a vida, a realidade de cada qual que ora conosco. Assim, em correspondência com Romanos 8:26, que diz que o Espírito Santo ora por gemidos inexprimíveis quando a gente não sabe o que orar, eu não sabendo o que vocês precisam, ou seja, a razão da oração, mas o Espírito Santo, Deus sabe de tudo. Assim, em correspondência com Romanos 8:26, eu clamo em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha orar através de mim por esses. Irei orar aqui através de gemidos, palavras, que eu nem sei o significado, sem expressão, inexprimíveis, porque não sei o que vocês precisam. Assim clamo que o Espírito Santo venha orar através de mim por vocês. Clamo a Ti, ó Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Cuidado, mego, nime tu gelo, relora, can leia gamano shat. Kenimi giro cambiante sho, genant. Nini kushlola piroti, niante giminant. Niente shulla menat, anjuesho, ilat. Genetus laurat not. Kamenu la kamiyata shvina rodela tu kiminon. Amegala torante scenda contamorla torias. Lotte de orele qui minut nyagan tashinyon tanat. Kamenurle rola torias yorle la yanenet. Ganurle meno hoyle quayala shadore ukinianotas. Joralo manuria canonel toria negerial shidotiot. Quanema hamiyaraton negures alateirot. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Com Deus. Tchau, tchau.